Nós começamos semana passada a tratar então sobre os princípios bíblicos do aconselhamento, e na aula 1 nós tratamos dos fundamentos do aconselhamento bíblico. Nós caminhamos aí e nós chegamos aí a algumas definições, e hoje nós vamos para a segunda parte aqui da aula 1. Então nós definimos o que é aconselhamento, tudo mais. Então nós estamos aí nos fundamentos bíblicos, fundamento do aconselhamento bíblico, parte 2. Para iniciarmos, vamos fazer uma recapitulação, aí, um resumão daquilo que nós vimos semana passada. Então, o que nós tratamos, né, mais ou menos, semana passada? Então, vamos lá. Primeira coisa é que Deus é o maior exemplo e modelo de conselheiro. E nós vimos textos bíblicos que apontavam para o fato de que tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são conselheiros e, portanto, é um padrão de aconselhamento. Vimos também que aconselhar, além de ser uma função pastoral, também é uma função de todo crente. Nós vimos pelo menos aí alguns textos bíblicos que deixa claro a responsabilidade de todo cristão em aconselhar uns aos outros. Só que de acordo com alguns padrões, né? Aconselhar aí segundo o padrão que a própria Bíblia diz. Nós vimos também que aconselhar é colocar na mente um padrão, exortando, advertindo, confrontando, ensinando, né? Sempre na expectativa de conduzir a que as pessoas coloquem na mente o padrão da palavra de Deus. Vimos também na semana passada que aconselhamento não é dom, mas é um ministério. E como ministério, ele exige, obviamente, pessoas com dons específicos. E aí trabalhamos com alguns desses dons, né? A questão do encorajamento, do auxílio, a questão do socorro, a questão do ensino, a questão do pastoreio. Então, tudo isso nós já trabalhamos lá. Vimos que dentro do ministério do aconselhamento, o conhecimento da Bíblia, o amor, a bondade e a dedicação são características essenciais para um bom conselheiro. Baseado lá com os textos bíblicos, do 15, Colossenses, tudo isso. E o aconselhamento bíblico, ele visa uma transformação espiritual e não apenas uma mudança de comportamento. Né? Então, o diferencial do aconselhamento bíblico é que ele visa uma transformação. Por isso que o aconselhamento bíblico também é chamado de aconselhamento de autoconfrontação ou aconselhamento redentivo. Enquanto o nome que vai encontrar na literatura, você vai falar aconselhamento noutético, como nós vamos incluir também, vamos reforçar outro, pode colocar na mente ali, ou aconselhamento de confrontação, de autoconfrontação, ou redentivo, como tem sido divulgado mais agora dentro do contexto aí da Igreja Cristã do Brasil. Então, tratamos disso. Beleza. Pastor, e a psicologia? Onde que fica nisso? Então, dentro dessa sequência aí, na parte 2 da nossa aula dos fundamentos do aconselhamento bíblico, então vamos tratar disso. Eu quero convidar primeiro você a abrir a palavra do Senhor, lá em Eclesiastes 12. Eclesiastes, capítulo 12, verso de 12 a 14. Livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, que fala de um modo específico sobre a futilidade de uma vida sem Deus e da utilidade de uma vida pautada em Deus. Né? Basicamente, o propósito de Eclesiastes é esse. Os primeiros capítulos, até os 6º, 7º capítulo, ele vai falar da vida fútil, vivida tão somente para a vaidade. Isso não vale nada, é correr atrás do vento. E aí depois ele começa, do capítulo 7 para frente, tratar da utilidade de viver a vida dentro de uma perspectiva de que existe um Deus e que nós precisamos seguir o padrão que esse Deus estabeleceu. Então, leiamos juntos aí, Eclesiastes 12, verso de 12 a 14. Diz assim: Demais, filho meu,
Atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ótimo. A palavra do Senhor pressupõe o fato de que o homem, mesmo depois da queda, ele tem uma capacidade cognitiva. Dentro da criação de Deus, a imagem e semelhança do Senhor, foi nos dada inteligência. E por isso, então, nós temos condições de pensar, de pesquisar, de avançar, de crescer em conhecimento. E aí o verso 12 aqui de Eclesiastes vai dizer que isso é infinito, né? Que há a possibilidade aí que não há limites para se fazer livros. Então o homem ele tem a sua capacidade de criar ciências, métodos investigativos, crescer em determinadas áreas, em conhecimentos específicos. Isso faz parte, inclusive, da ordem que o próprio Deus nos deu lá na criação, de sujeitar e dominar toda a terra. Porém, apesar desse avanço possível e necessário para a vida humana e para o avanço e manutenção da vida humana, o final do capítulo 12 não nos deixa esquecer de que, apesar dessa possibilidade, isso continua sendo um enfado da carne. Porque por mais que a gente estude, especialize, faça uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sejamos assim a pessoa mais cônscia de determinado assunto, aquilo ainda não nos garante vida eterna. Nós precisamos estar dentro do padrão do temor a Deus e da palavra, do padrão que a palavra de Deus revelou para o procedimento. Você não vai para o céu pelo título que você tem, né? Ou pela quantidade de diplomas que você tem na sua parede, mostrando que você, então, sujeitou, dominou tudo aquilo que lhe foi colocado às mãos. Mas se você não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, você não entendeu nada. E isso é o dever, segundo Salomão, o dever de todo o homem. Né? É assim que ele fala no verso 13, final do verso 13. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever de todo o homem. Não é só do crente, não é só daquele que crê, não é só daquele que tem conhecimento das Escrituras, mas é de todo o homem, de toda a humanidade. Porque Deus é o nosso Criador e Ele determinou um dia para nos julgar. E todo mundo vai ter que comparecer diante dele e Ele vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até as que estão escondidas. Então, isso, segundo as Escrituras, é o grande entendimento da vida. Você pode se aperfeiçoar em qualquer área, em qualquer ciência, mas se faltar-lhe o temor a Deus e o guardar dos seus mandamentos revelados, que lá vai ser enfadonho, não vai te auxiliar para nada. É essa maneira que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Quando nós tratamos da psicologia como uma ciência, nós somos talvez uma geração que foi assim bombardeada pela necessidade das ciências e até como uma sociedade, uma civilização já fundamentada nos princípios desde o iluminismo, né, do humanismo, ou seja, de toda a revolução tecnológica, científica, desde lá de final de 1700 para cá, né, desde a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né, talvez nós hoje sejamos a sociedade chamada pós-moderna, que já está praticamente com isso tudo definido, ao ponto de sermos extremamente
dependentes da ciência. Tanto é que hoje, nas conversas que você tem, as pessoas dão muito mais ênfase àquilo que a ciência diz do que a Bíblia diz. Tanto é que nós vivemos como uma característica do pós-modernismo, que é a retirada das escrituras de toda e qualquer conversa. Né? Se você está no âmbito, qualquer âmbito de conhecimento humano, e você está tratando da perspectiva científica, as pessoas, tudo bem. Só que aí, se porventura você traz um princípio de vida pautado nas escrituras, então, não, esse negócio de religião nós não queremos saber. É melhor deixar de fora. E, inclusive, dentro da igreja. A igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja cristã, de um modo geral, ela sofreu influência desde desse processo todo aí, né, da modernidade, da pós-modernidade, e tanto que dentro da própria igreja, a palavra de Deus ela perdeu a sua autoridade. É muito comum você ouvir pessoas dentro da igreja que dizem ser crentes, que dizem temer a Deus, que sabem que a palavra é a palavra inerrante de Deus, revelada por Deus, dizer assim, mas isso aqui a Bíblia não pode me ajudar. O meu caso, pastor, meu caso é um caso, meu caso é difícil. Eu preciso de um negócio mais profundo que a Bíblia, meu amigo. Então, eu não sei o que você está procurando. Talvez você está procurando o fundo do poço mesmo, se você quer um negócio mais profundo. Porque todo conhecimento humano, segundo a visão da Bíblia, é comparado com aquilo que Deus revelou. Nós vamos ver daqui a pouco o texto lá de 1 Coríntios, que diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, mesmo que você considere, a ciência está trazendo com a informação, isso aqui eu resolvi o meu problema. A Bíblia tem mais fundamentos, mais ensinamentos, é mais autoridade e tem maior suficiência do que qualquer ciência. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. E nós, como aqueles que temem ao Senhor, que reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos resgatar a posição de autoridade das Escrituras para todos os assuntos da alma. Porque é assim que a palavra de Deus se revela. Por mais que você se aprofunde em qualquer ciência, isso é vaidade, é enfadonho, é coisa da carne. Se você não temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor, nada disso vai ser válido. E nós já temos experimentado isso de um jeito ruim. Os cristãos estão aí descobrindo de uma maneira ruim que a ciência não está resolvendo o seu problema. Que as mais de 15 escolas da psicologia, talvez você já tenha passado por todas elas, né? Freud, comportamental, sei lá eu, mais de 15. Pastor, já passei por todas elas. E descobri o seguinte, não está funcionando, não está resolvendo, pastor. Aí, puxa remédio, não sei. Aí você vira um zumbizão. E nós temos de zumbi nesse mundo, não está escrito. É para a pessoa, eu de carro, olha assim, passo até brinca assim, é um zumbi. Você vai andar, atravessar a rua, o bicho está até a tampa de psicopata. Então agora está vivendo como zumbi, isso não é solução. Isso não é solução. E tem muitos cristãos descobrindo que a Bíblia tinha razão. Então, quando nós voltamos para a palavra, melhor. Mas, pastor, você está dizendo que ele pode descartar assim? Só que eu estou dizendo para você que você tem que colocar que a Bíblia diz no lugar que a Bíblia deve estar. Sim. Então, o que vai preservar é a palavra. Se você crê
se você vê que Deus se revelou através da sua palavra, essa palavra é regra de fé, você tem que colocar no Deus. Se não, ele sabe caminhar o outro caminho também de ser se ouvir, no espírito, na alma, se ter dentro do emprego, eu estou sempre pensando que isso é uma boa coisa. Não é uma pessoa que ciência, entre corpo, matéria, e ela falou, ó, isso aí é problema da medicina. Aí ela divide a alma, e ela fala, isso aí é problema meu, da psicologia. Pensamentos, comportamento, as reações, isso aí é comigo. E espírito, vai falar, isso sim é da teologia. Só que por que é um pressuposto discutível? Porque essa essência tricotômica, em 3 partes do homem, não é o que a Bíblia nos apresenta. Deixa eu só mencionar, a gente vai tratar disso quando tratarmos da teologia do aconselhamento bíblico, mas só para não ficar solto no ar, você está aqui em Eclesiastes, não está? Ainda no capítulo 12, dá uma olhada aí no verso 7. E ele diz assim, e o pó volte à terra como era. Você vai lá para a Gênesis, você vê, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida e passou a ser a alma vivente. Lembra disso? Então, você fez o corpo e soprou o fôlego de vida. 2 partes apenas. O corpo e aquilo que é chamado de espírito, que na visão bíblica é sinônimo de alma. Tá bom? E aí agora que Eclesiastes 12:7 vai falar do fim do homem, da morte do homem. Aí veja só. Quando você morrer, o pó volta à terra, como era, porque Deus criou o homem do pó, e o espírito volta a Deus que deu. E a alma vai para onde? Não tem alma. Essa que é a questão. Porque na visão bíblica, a essência do homem é dicotômica. É lógico que você vai encontrar, mas tem igreja que fala que é 3, pastor. Baseado lá em Tessalonicenses e baseado lá em Hebreus. Nós já estudamos isso em outro momento. E você sabe muito bem que o texto lá de Tessalonicenses, que diz para você se santificar por inteiro, corpo e alma, é Paulo falando a uma comunidade gentílica, com influências helenísticas, ou seja, da filosofia grega, e dentro do contexto o foco é a santificação. Paulo falar para aquele povo se santificar só no espírito, dava a entender que eles poderiam pecar por pensamento. Porque dentro da cosmovisão helenística, ou grega, o homem é dividido, corpo, alma e espírito. O espírito a parte da essência da vida, a alma os nossos pensamentos, a psique, e o corpo a matéria. Então se Paulo fala assim, santificai-vos no vosso corpo e na vossa alma, significava purificar a matéria e o pensamento. Mas e a parte espiritual, não precisa de santificação? Ou se ele usasse contrário, poderia dar a falsa impressão de que eu poderia manter os meus pensamentos pecaminosos desde que eu santificasse a minha prática. E não era essa a intenção. E quando você olha lá para Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz,
poderosa para dividir pensamentos do propósito do coração, juntas e medulas, diz lá, é apta para dividir alma e espírito. Está vendo? Ó? Mas o foco lá de Hebreus 4:12 é mostrar que a Bíblia ela é tão poderosa que ela divide o indivisível. Juntas e medulas é a mesma coisa, propósito e pensamento do coração é a mesma coisa, e alma e espírito dentro da visão bíblica e judaica é a mesma coisa. Então a Bíblia não me dá margem para dividir o ser humano em 3 partes, mas apenas em 2. Corpo, espírito ou alma, aqui como sinônimos. Portanto, a questão espiritual ou de alma é tarefa da teologia. É tarefa da Bíblia. A Bíblia é um manual não só redentivo, mas de tratamento dos comportamentos, dos pensamentos e das fragilidades que o pecado trouxe para nós. Então a psicologia, além de ser uma ciência bebezinha, né, que ainda não tem um fundamento que deveria ser considerável, ela parte de um pressuposto errado, de tratar uma situação como se fosse a parte dos mandamentos de Deus, se fosse a parte da revelação especial de Deus. Estou sendo claro aqui, irmãos? Então, tanto é que acontece? Quando você procura a psicologia para tratar das, pôr entre aspas aqui, doenças da alma, que dentro da perspectiva bíblica não é doença nenhuma, porque dentro da perspectiva bíblica, todas as questões, com exceção das questões médicas, hein? Corpo é uma coisa. Mas as questões de doença de alma, segundo a Bíblia, é para ser tratado como uma questão espiritual. O tratamento que a Bíblia me apresenta é um tratamento relacionado a arrependimento de pecados, a mudança de cosmovisão sobre soberania de Deus, a prática do perdão e de santidade. Porque todas, entre aspas, doenças de alma vão estar relacionadas às consequências do pecado na nossa vida. E esse é o grande diferencial do aconselhamento bíblico versus terapia que a psicologia apresenta. E toda vez que você vai para a psicologia, ela vai tentar tratar isso como uma doença. E uma doença comportamental. Então ela vai focar mudança de comportamento. Mas a prerrogativa bíblica não é mudança de comportamento, é transformação espiritual, é diferente. O alvo que nós buscamos é diferente. Então, a psicologia, além de ser nova, ela parte de um pressuposto que, biblicamente falando, é discutível. Porque ela divide o homem de uma maneira que a Bíblia não divide. Vamos caminhar mais um pouco. Hoje, há mais de 15 escolas de aplicação da psicologia. Eles não conseguem se entender, irmãos. Essa é a grande verdade. Piaget, Pavlov, comportamento. Você tem vários, né? Freud. São mais de 15. Isso aqui é fácil. É só você pesquisar lá depois. Escolas da psicologia. Vai dar lá, você conta lá. Dependendo do site que você vai ver, tem 20. Eles não conseguem se entender. Um vai chegar e falar para você assim, não, mas o seu problema, essa escola não vai resolver. Você tem que procurar outra. E vou falar aqui algo, irmãos, que não é contra a prática da psicologia, nada disso. Mas um fator que a gente não pode negar, qualquer área. Vou falar de veterinária, tá? Para não falar de psicologia. Não, depois vai falar, para quanto escola? Eu vou falar de veterinária. Você está lá com o seu bebê, que hoje é outro problema psicológico aí, né? Hoje pet é bebê. Então você está lá com o seu bebê, que ele está doente, seu petzinho. Aí você procura um veterinário. Aí o veterinário fala assim, nós temos que fazer 30 sessões de fisioterapia o pet.
Meu amigo, cachorro é cachorro, sempre foi cachorro, sempre vai ser. Até 20 anos atrás, meu amigo. Você já viu algum cachorro sendo levado para fazer fisioterapia? Não existia. Os cachorros ficavam soltos na rua aí, corria para lá e para cá, não tinha problema nenhum. Agora o veterinário precisa viver, cara. E se ele diz que o tratamento é 20 sessões, ele fala assim, e eu só garanto se fizer as 20. É lógico. Aí você faz 15 e para. Aí você chama outro veterinário. O cara fala, o que você fez? Fez 15. Ele tinha mandado 20, mas nós fizemos só 15, porque fartou o dinheiro, apertou, né? Não deu. Ah, então por isso não deu certo. Só que agora é o seguinte, perdeu as 15. Tem que fazer? Vamos voltar para o psicólogo. Se o psicólogo sentar contigo numa sessão e resolver o seu problema, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai passar fome. Ele tem que te manter em anos e anos de terapia. E zumbizão. Você chega lá alegre. E aí, tá bom? Ah, essa semana eu fiquei um pouco ansiosa. Aumenta, põe mais não sei quantas miligramas. Simples assim. É a vida do cara. Ele tem que pagar as contas dele. A mulher dele quer que ele troque de televisão, quer que pague uma viagem de CBC. O cara tem que dar um jeito. E ele fica doido. Irmãos, o que a gente está fazendo com as nossas crianças é um absurdo. O padrão bíblico é o seguinte, sabe o que está acontecendo com as nossas crianças? Está faltando pai, está faltando mãe. Porque a gente está correndo atrás de dinheiro, porque a gente quer viver além de um conforto que não é nem tão necessário, e a gente simplesmente coloca os nossos filhos na frente das telas ou para as babás. E a criança não se sente amada pelos pais, não se sente protegida pelos pais, não se sente educada, ensinada pelo pai. Aí o moleque começa a dar problema na escola, outro. Escola integral. Um molequinho lá, 3 aninhos, já vai para a escola cedo, só sai, chega de noite cansadinho. Ufa, que bom que o Juninho dormiu. Criatura, você já passou o dia inteiro longe da sua criança. Depois ele chega às 5 horas da tarde da creche, você fica doida para ele dormir. E o dia que ele não dorme, eu falo, não aguento. Aí depois fala assim, ai, não sei o que aconteceu com meu filho, preciso de psicólogo, preciso de pedagogo, preciso não sei do que, preciso de... Ele tem TDO não sei do que, tem PhD não sei do que, tem... É PECADO. Esse é o transtorno de todo mundo. Pecado, velho. O seu, inclusive, de não cumprir com a sua responsabilidade como pai ou como mãe. Todo o dinheiro que você vai ganhar, você vai gastar na adolescência do seu filho com os psicólogos. Você pode ter certeza disso. Ai, pastor, tem que trabalhar. Ai, pastor, tem que ser o quê? Então, vai firme. Vai nesse caminho. Depois você me conta. 30 anos de ministério pastoral. Depois você me conta. O que vai acontecer? Não precisa ser um gênio, irmãos, para ver um negócio desse. Isso aplica-se à questão dos filhos, à questão familiar, conjugal, à questão do trabalho. A pessoa fica doida, fica louca. Ai, se eu não fizer, vou ser mandado embora. E se eu for mandado embora, o que vai acontecer da minha vida? E aí nós criamos uma escravidão que nos tira a paz. Porque nós não queremos simplesmente ter o que comer, o que beber, o que vestir. Algo que Deus nos prometeu. Olhai os pássaros. Olhai os lírios. Não, pastor, eu não quero me vestir como lírio. Eu quero me vestir como uma orquídea. E aí fica mais caro. Eu tenho uma raiva do meu pai, porque meu pai... É isso, você?
Não vai falar isso. Porque isso é assunto bíblico, não é da psicologia. Ele vai falar, então, esse sentimento que você tem pelo seu pai é que tem travado o seu relacionamento sexual. Por isso você não consegue ter um relacionamento afetivo produtivo. Tá, mas aí o que eu faço com meu pai? Não, você precisa matar o seu pai no seu coração. Seu pai já foi, já era. Ah, mas o meu pastor falou para eu perdoar. Não, isso é coisa derrotista. Você precisa pensar grande, você tem que ser melhor que ele. Veja, irmão, caminhos totalmente opostos. E o coração humano, ele tem um vazio, é da palavra de Deus. Tem um irmão, eu acredito que eu posso falar, o nome dele chama Josias. Josias, problema emocional, trabalhava numa firma grande, a firma então falou, vai pro psicólogo. Aí ele chegou no psicólogo e falou, cara, tô estressado, trabalho demais, mudei de cidade, essa adaptação e tal. O psicólogo falou para ele, você está precisando de um amante. Ó, tratamento bom? Porque é o seguinte, cara, você está muito focado, você precisa ter mais coisa para pensar. Se você arranjar um amante, você vai ficar preocupado em outras coisas, você vai ver. Ele me ligou. Saiu do consultório e me ligou. Pastor, eu preciso falar com o senhor agora. O senhor tem como me encaixar? Não, né? Saí de uma visita que eu estava, combinamos, fomos para a igreja. Isso lá em Matão. Chegamos lá em Matão, o que foi? Foi assim, com o psicólogo, o cara mandou eu arranjar um amante. Eu falei, esquece. Vamos ver o que a Bíblia fala. O que você está sentindo? Tá. Vimos qual que era a situação, Paraná, papapá, estava temeroso em relação à manutenção da casa, à providência da casa, a mulher já estava, né, mano, tem que pagar a escola de criança, não sei o quê, o moleque estava, calma, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos organizar a sua vida dentro de um padrão bíblico. Acabou. Até hoje, um casal muito amigo nosso, vira e mexe, quando ele tem a oportunidade de passar por aqui, ele vai na minha casa, fica, já chegou desde ele vir, eu ter uma viagem, falou, tá a chave da casa, fica aqui na casa. Mudou a vida do cara. Princípio bíblico, irmãos. Se o cara tivesse ouvido psicólogo, o que tinha acontecido com a vida dele? Tinha arruinado a vida dele. Porque o caminho é completamente diferente. Então, há mais de 15 escolas para aplicação de psicologia, pois cada uma vê uma perspectiva diferente da mente humana, sem falar nos mais diversos ramos de aplicação de cada uma delas. Como eu disse, é uma ciência juvenil comparada às outras ciências e desconsidera um fator preponderante que maculou a mente humana. Sabe que fator é esse? A queda. O pecado. A ciência não considera pecado. Ela põe, no máximo, como desvio de comportamento. É um desvio de comportamento. E a culpa nem é dele. É porque o pai dele era assado, o avô dele era não sei o quê, a avó dele, a mãe dele, a sociedade, os amiguinhos da escola. Aí o desvio de comportamento nunca é na pessoa, é sempre o contexto. E aí fica fácil. Porque a psicologia ela vai referendar algo que o pecado já nos ensinou. A culpa é sempre de quem? É a mulher que o Senhor me deu. Ela vai mudar comportamento, mas ela não gera transformação, porque ela não foca o problema. Ela não aponta para a raiz do problema. A ciência ela vai ficar dando um analgésico para o cara que tem câncer terminal.
Porque ela não vai lá onde está o problema. E por que ela faz isso? Porque ela não quer e ela não sabe resolver o problema. Ela não quer porque ela te mantém dentro do processo do mercado, da manutenção do mercado. E ela não pode porque a base dela está errada e o caminho que ela começou a trilhar está errado. Porque ela trata de desvio comportamental e nunca de pecado. Então, o que a psicologia, ela... mas tem coisa boa, pastor? Tem, desde que aquilo que ela tem de boa seja submisso à verdade bíblica. Estudo da personalidade, estudo do temperamento, tudo isso é bom a psicologia. Ótimo. Desde que esteja fundamentado, colocado debaixo do padrão bíblico. Não adianta nada chegar para mim e falar assim, o senhor é colérico, né? Eu sou. A psicologia diz que eu sou. Como o horóscopo diz que eu sou de leão. Para mim, não muda nada. Se eu não agradar, se eu não temer a Deus e guardar os seus mandamentos, meu amigo, não vou chegar diante do Senhor lá no dia e falar, mas eu era de leão, né? Ou então, eu era colérico. E Deus vai falar assim, e daí? Diante do julgamento, vai ter condição de eu chegar para Deus e falar que eu era de leão? Isso vai mudar alguma coisa? Falar para ele que eu era colérico, que eu era fleumático, que eu era melancólico, que eu era sanguíneo? Tá? Então, é aí que é a questão. Então, o que acontece? A igreja, por um bom tempo, ela falou assim, não, a psicologia é amiga. Vamos andar junto. Só que não tem como duas pessoas andar juntos se não tiver concordância entre elas. Um diz que é pecado, outro diz, não, foi influência do meio. É o pai dele que foi o culpado. Vai resolver o problema? Está indo para a mesma direção? Não está. Por isso que no aconselhamento bíblico, a base, a autoridade e a suficiência é da Bíblia. Por isso é aconselhamento bíblico. Qual que é o problema? Nós já estamos contaminados como geração. E tem muita gente que quer adentrar no ministério do aconselhamento bíblico, mas trazendo como bagagem. Já vi crente falar assim, eu tomo esse remedinho aqui, nossa, fez uma benção para mim. Toma metadinha para você. Você vai ver como você vai melhorar. Aí depois você vai ver o que é o Rivotril. Deu lá metadinha para alguém. Indicou, porque você vai ver, você vai dormir bem. É o zumbizão no domingo aqui. Aí o louvor fala assim, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Aí abaixa, depois de 30 segundos a pessoa. Zumbizão. Epidemia. Mas veja, é economicamente viável manter isso. É mais fácil para o pai que está correndo aí atrás do queijo, né? Está correndo atrás do dinheiro, só a manutenção. É mais fácil. Inclusive, ele tem, veja, nós vamos tratar tudo isso no curso, mas é mais fácil para ele falar assim, que meu filho tem o JQD, não sei das quantas. É que meu filho foi diagnosticado com não sei o que, na Plus, Mega Plus, não sei das quantas. Então é uma maneira dele referendar para a sociedade que o filho dele é do jeito que é, porque a psicologia falou que ele tem não sei o que lá, o ABC da vida dele. Antigamente, quando não tinha psicologia, ele falava, não, é que ele é de leão. De leão é terror. Não, ele é avarento assim, porque ele é de Capricórnio. Nem sei se é isso, o menino que briga lá em casa, é isso mesmo? É Capricórnio que gosta de dinheiro? Então, é de Capricórnio. Para com isso, meu amigo. A Bíblia é suficiente. E se a Bíblia chama isso de queda, chama isso de pecado, eu preciso levar isso em consideração.
E o aconselhamento bíblico tem que partir desse pressuposto. Então vamos lá. Vamos ver alguns textos aí. 1 Coríntios 1, verso 25. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 25, vai dizer assim: porque a loucura de Deus, como se fosse possível isso ter, né? Mas porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A queda gerou um efeito que maculou a minha mente e todas as áreas da minha vida. Todos os atributos que havia sido comunicado a mim, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, todos os atributos foram manchados, maculados pela queda. Logo, tudo aquilo que eu produzo, por mais que seja acurado, com pesquisa, com um colegiado de pessoas, isso ainda vai ser manchado pela queda. As minhas conclusões, a minha sabedoria, se não for pautada sobre o crivo da sabedoria que vem do alto, ou seja, da sabedoria bíblica, vai ser uma bela tese maculada. E é por isso que as escolas da psicologia não se batem. Cada um tem um jeito diferente de pensar. E já tem mais de 15, daqui uma ciência de 150 anos, na hora que ela tiver uns 500 anos, vai ter 300 escolas diferentes. E não vai resolver o problema. Porque o fundamento está errado. Se o fundamento está errado, qualquer resultado vai dar o quê? Errado. Ah, pastor, mas tem coisa boa. Se colocar dentro do critério bíblico e não estiver nem confrontando com o critério bíblico, tudo bem. Agora, caso contrário, meu amigo, você vai ter que escolher que caminho que você vai trilhar. Outro texto aí, João capítulo 6, verso 68. Jesus dá uma confrontada básica na multidão. Lembra? Multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala quem que ele é, os judeus começam a reclamar que a mensagem era muito dura, aí ficam escandalizados, aí lá no verso 66 em diante vai dizer assim, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aí veja a resposta aqui de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, ou nós cremos que a Bíblia é a revelação especial de Deus, que, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16, 17, né? E até um pouquinho antes, que as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação, ou nós cremos nisso, ou nós vamos ficar à mercê de tudo quanto é ciência que aparecer aí. 2 Timóteo 3,16. Nós vamos tratar um pouco mais disso à frente, irmãos, mas já mencionando para ir formando aqui um pensamento aí, uma linha de pensamento, tá? Então, 2 Timóteo vai falar da utilidade das Escrituras. E ele diz assim, o verso do 14 ao 17, ele diz, tu, porém, falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Sagradas letras essas que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para ensinar,
para repreender, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou nós cremos que a Bíblia é isso que ela diz ser, e que ela é útil para isso, para me tornar perfeito e perfeitamente habilitado, ou nós temos que rever qual que é a nossa fé, qual que é a base da nossa fé. Porque ou a Bíblia é o que ela diz ser, e suficiente autoridade sobre todas as questões das quais ela pretende tratar, ou eu vou falar, não, pastor, a parte de aconselhamento na igreja não pode, não é tarefa da teologia, porque é da alma, então tem que ser da psicologia. Nós temos que contratar psicólogos para tratar as doenças da alma da comunidade. Espera aí. A Bíblia que eu leio é diferente. Ela está dizendo que a palavra de Deus ela é suficiente para tratar qualquer questão da alma humana. É ela que vai trazer a resposta. É ela que vai educar, é ela que vai ensinar, é ela que vai corrigir. É ela que vai dar o direcionamento de uma vida perfeita e perfeitamente habilitada. Então, ou isso é fundamento para o ministério de aconselhamento bíblico, ou a gente vai dar milho para bode. Ou a Bíblia é suficiente, irmãos, ou, pastor, mas ela não trata de assuntos específicos. Onde fala na Bíblia, por exemplo, de pânico? O que você acha que Elias passou quando pediu a morte? Por que em Romanos é dito que nada e ninguém pode me separar do amor de Deus, nem a angústia? O que é a angústia? O que é a depressão, senão uma angústia em demasia? Ou a Bíblia é e tem a solução para tratar com a gente, irmãos, ou nós vamos começar a terceirizar coisas que a Bíblia se diz suficiente para resolver, nós vamos começar a terceirizar. Não, vai para o psicólogo, vai para o sexólogo, vai para não sei das quantas, vai para tudo. Daqui a pouco você está jogando até tarô para saber do seu futuro. A Bíblia se coloca, então, como fonte suficiente para ensinar, corrigir, repreender, educar. O jeito de você andar, te tornar perfeito e perfeitamente habilitado para fazer qualquer coisa. Essa é a função dela e eu preciso crer dessa forma. Então, o aconselhamento, na visão da psicologia, é chamado de terapia, né, ou psicoterapia. Então, na psicologia, como ciência humanista, ela tem por pressuposto mais um ponto errado aqui. A psicologia, ela pressupõe que a natureza humana é boa ou neutra. O homem é bom. O meio que o estragou. Esse é o pressuposto da psicologia. Qual que é o pressuposto da teologia? Todos pecaram. Não há um justo sequer. Nasci em iniquidade. Em pecado concebido. Do meu coração pensamento bíblico. Agora, da psicoterapia, não. O problema não é você. Vamos arranjar aqui quem que é o culpado dessa história. E aí vai arranjar um culpado. Aí você vai conversar com as pessoas assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade e tal, mas meu terapeuta já me explicou, isso aí foi influência do meu pai. Pecador miserável. Mas você conviveu com seu pai? Muito pouco. Mas a culpa é dele. Justamente por isso, porque eu convivi pouco. Se convive muito, né? Porque você conviveu muito.
É o caminho. Ou nós vamos ficar com a Bíblia, ou nós vamos ficar com a ciência aí juvenil, que nem entre eles consegue chegar a um patamar. E não vão chegar nunca, porque o fundamento está errado. E os pressupostos estão errados. Isso não pode resolver o nosso problema. Segundo a psicologia, vamos lá. O homem é bom e capaz de viver de acordo com o seu potencial. Segundo a Bíblia, nós vamos fazer isso mais para frente, tá? Quando trabalhar com a teologia do aconselhamento. Mas só para você já fazendo um exercício. Psicologia então diz que você é bom e capaz de viver de acordo com o seu potencial. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Peraí, nós estamos tratando da mesma coisa aqui? Não está. A psicologia diz que o homem é vítima da consciência e de um conjunto de valores que o torna inseguro. Que valores esses? Inclusive a própria religião. A psicologia vai dizer. Não, que você cresceu dentro de uma família evangélica, então os valores morais da sua família estão te sufocando. Você precisa dar vazão à sua pulsão. É o infeliz lá, o miserável do psicólogo, que chegou para o Josias e falou assim, você precisa dar vazão à sua pulsão. É que você foi criado, seu nome já é Josias, ó, já é o nome de um profeta. Isso já é um peso de valores na sua cabeça. Então você precisa dar vazão a isso. Arranja uma amante que você vai resolver o seu problema. Entendeu? Caminhos completos. Dentro da perspectiva bíblica. Mortifica a sua própria consciência. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu trago valores para dentro de mim. A psicologia fala, o problema é que você tem valores morais muito sérios, que te perturbam. Porque você tem vontade, você tem pulsões carnais, e esses valores que a religião colocou na sua cabeça, tem te deixado louco. Você precisa extravasar um pouquinho. Você precisa soltar as suas feras. Caminho completamente contrário, irmãos. Aí o cara vai, solta as feras dele. Aí aquilo não traz paz para o coração. Aí ele se enfia na bebida, se enfia no vício, ou então começa a visitar as 15, 20 escolas psicológicas para ver se alguma resolve o problema dele. E não resolve, meu amigo. Porque o padrão não é dar vazão às suas pulsões. Não é isso que vai trazer paz e tranquilidade e sossego na sua vida. Mas é entender qual o propósito para o qual você foi criado. É isso que muda. O padrão bíblico vai seguir esse caminho. A terapia não. O que mais que a psicologia diz? Que o homem é um animal de alto nível que precisa ser reprogramado. Ou seja, o contexto do mundo programou ele para ser daquele jeito. Ele precisa ser reprogramado. Não, a Bíblia diz, você precisa se converter. É crer e se arrepender. Você não é um programa de computação para ser reprogramado, meu amigo. Você precisa ser transformado. O que mais? A psicologia vai dizer que o problema do homem é que o homem possui uma falta de autoestima e necessita de habilidade para amar a si mesmo. Em nenhum lugar nas Escrituras você vai ter o mandamento para você se amar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade, inclusive pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz para você amar os outros, como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Porque você já se ama. Ai, pastor, mas tem mesmo aquele que está desesperado, em angústia, em depressão. Ele está naquela situação
Porque ele se ama tanto que a falta de dinheiro ele não é suportável para ele. Porque ele fala, eu não mereço isso. Porque o bebê de 4 patas dele que morreu tinha tanto valor na vida dele, era um ídolo no coração dele, que ele não suporta o fato do cachorro só viver 15 anos. Tinha que viver 150. Então veja, até o desvio, a doença aqui, é fruto dele se amar demais, ao ponto de não aceitar passar pelas dificuldades da vida. De ter medo do fracasso. Ah, mas por que você está em depressão? A vida é muito difícil, a vida é muito desequilibrada, eu não sei o que vai acontecer. Então, o medo do fracasso faz com que você se deprima. Mas por quê? Porque você se ama tanto ao ponto de dizer, eu não posso viver um fracasso. Não é justo comigo viver um fracasso. Não é justo comigo alguém pecaminoso falar que não me ama mais. E querer o divórcio. Aí a pessoa vai lá para o fundo. Mas por que ela vai para o fundo? Porque ela se ama. E ela se ama tanto que ela não aceita as dificuldades que ela está passando. É assim que a Bíblia vai apresentar. Só que a psicologia vai falar, não, queridão, vem cá. Você está faltando compreender o amor a si próprio. E mais uma vez ele vai dar um caminho. O que você gosta de fazer? Você se sente amado como? Eu me sinto amado, sei lá, um carro alegórico lá no carnaval. Isso, então é isso que você precisa. É isso. E aí ele vai incentivar todas as suas pulsões carnais. Só que aí você vai descobrir que isso também gera fracasso. Porque aí, na hora lá da votação, o seu carro alegórico não tirou 10. Tirou 9,8. Aí você se mata, porque é onde já se viu uma coisa dessa acontecer contigo. E você faz isso não porque você é fraco, é porque na verdade você ama. Você se ama tanto que você não quer viver aquela frustração de ter tirado 9,8, quanto na verdade você queria que a sua escola tivesse o carro alegórico tirado 10. Irmãos, o aconselhamento bíblico foi deixado muito tempo escondido dentro da igreja. Porque o aconselhamento bíblico, ele mostra a nossa realidade. Enquanto que a psicologia nos maquia. Estilo El que Maravilha. Aquela maquiagem bem carregada. Que você olha e você não sabe nem mais o que é aquele ser. É assim. E o que fazer então com a psicologia? Como eu já disse, nós não desprezamos. Mas cremos que os seus benefícios só serão reais se a psicologia se colocar submissa à autoridade bíblica. Ao invés de tratar doença ou desvio comportamental, dá um nome certo para aquilo. É pecado, precisa ser arrependido, deixado, pedido perdão. É egoísmo. É falta de fé, falta de confiança. É um amor demasiado, que não suporta passar pelo sofrimento, que não suporta passar. É uma ênfase no mérito. Você já viu as pessoas que entram em crise psicológica? Primeira coisa que você fala, eu não mereço isso. Você merece coisa pior, segundo a Bíblia. Porque se Deus fosse de fato te tratar conforme você merecia um espeto no lombo, no fogo eterno do inferno. É isso que você merece. O que a Bíblia diz que nós merecemos? Senão a condenação de Deus. Só que aí a cosmovisão errada de que eu mereço não permite que eu
suporte passar pelas adversidades, pelo fracasso, pelos sofrimentos. Tanto é que você vai olhar para a pessoa, a primeira palavra da boca dela, você chega lá e fala, por que comigo? Sendo que a pergunta é, por que não foi antes? Deus ainda teve uma misericórdia tremenda que você viveu todos esses anos sem acontecer isso? A pergunta não é por que comigo, por que não aconteceu antes? Porque se fosse ver o que você merece, o que eu mereço, não, era para ter nascido morto. Era para ter sido um aborto. Só que a psicologia ela vai falar, não, você tem que se amar mais. E por isso que as igrejas que têm ênfase psicológica, elas vão colocar o homem no centro. E colocar Deus debaixo da mesa. E aí eles têm que ficar motivando constantemente as pessoas para que elas se sintam especiais, amadas. E uma vez que se sintam especiais, amadas, elas têm lá uma dosezinha, né? Para suportar a tragédia que é a vida humana. Porque é uma tragédia, irmãos. A queda nos colocou numa situação de tragédia. Que está todo mundo sujeito. E o único salva-vida que existe é Cristo, não tem outro. E é por isso que quanto mais psicólogo nós temos aí no mundo, mais clientes nós vamos ter. Não resolve. Uma sociedade mais dependente. Esse é o problema. Então veja. Agora, existem alguns elementos interessantes? Sim. Da psicologia? Sim. Se colocarmos isso debaixo das submissas à autoridade bíblica, podemos até pensar em alguma perspectiva de utilizar. O próprio fato de você ter um aconselhamento num lugar, um gabinete pastoral lá, para a pessoa vir, sentar e conversar, isso não é um padrão bíblico, você não tem isso determinado pelas escrituras. Isso aí veio através da ciência. É melhor que se faça assim. Ótimo. Isso não prejudica em nada o fundamento bíblico. Então, vamos aceitar. Que sejam momentos específicos, num tempo específico, para conversar. Não adianta você conversar tudo num dia só, que não vai resolver. Tudo bem, isso veio da psicologia. Não fere nada as escrituras. Ótimo, podemos aceitar. Agora, usar o contexto eclesiástico para indicar um caminho contrário das escrituras, aí estamos fora. Tudo bem? Compartilhar contigo aqui. No livro Aconselhamento Bíblico Efetivo, um modelo para ajudar cristãos amorosos a tornar-se conselheiros capazes, do Larry Crabb Jr., ele defende a ideia, que eu achei interessante, que chama de despojar os egípcios. O que ele quer dizer com isso? Refere-se a rejeitar toda afirmação e prática contrária às verdades da Escritura. Ele vai usar a seguinte analogia. Quando Israel saiu do Egito, vieram algumas pessoas egípcias com eles. E foi justamente essas tranqueiras que vieram junto com o povo de Israel que colocaram minhoca na cabeça do povo de Israel. Foi justamente esses caras que não eram do povo de Israel, que eram egípcios, mas que vieram com o povo, que ficava lá, mas lá no Egito era melhor. Mas lá a gente tinha carne na panela. Lá tinha água à vontade. Foi a influência desses caras, que não estavam na aliança como deveriam, é que foi um dos pivôs que gerou o grande problema da peregrinação. E aí ele usa isso como analogia e fala, gente, no aconselhamento bíblico, nós vamos receber influência egípcia, ou seja, das ciências. Mas nós precisamos nos despojar dos conselhos que essa turma traz, que é contrária à palavra de Deus. Ele usa o fato de que o povo de Israel, quando saiu do Egito, recebeu, inclusive, muita riqueza do Egito. O próprio Deus determinou que fosse assim. Então tem coisa que vem do Egito que vai nos abençoar. Tudo bem.
Mas quando o conselho dos egípcios vai contra o padrão, despoje-se dos conselhos egípcios. Essa é a ideia. Ele vai dizer assim, alguma parte da psicologia oferece ideias e conceitos, ou como antes escrevi, dados interpretados, que não contradizem a posição cristã. Entretanto, devido a pressuposições erradas, muitas ideias vão contra o cristianismo e têm de ser rejeitadas. Nós não jogamos fora. Não, ciência não presta. Não. Tem um lado bom. Mas desde que não confronte as verdades bíblicas. Existem ideias, conceitos que nós podemos, inclusive, tolerar. Práticas que nós vamos, inclusive, aplicar. O próprio fato do sistema de aconselhamento. Tudo bem. Mas quando ferir um princípio bíblico, a gente fica a Bíblia. O padrão é ele. A palavra se coloca como suficiente. Vamos reforçar aqui então. E no aconselhamento bíblico? Então como que é? Primeiro, temos a Bíblia como fonte suficiente para todo o mal e para todos os problemas de atitude, relacionamento, comunicação, conduta e comportamento. A Bíblia é o único instrumento para a transformação. Pastor, mas tem coisa que a Bíblia não fala especificamente. Não importa. Ela vai te dar princípios para você aplicar em toda e qualquer circunstância. Relacionado aos problemas de atitude, relacionamento, comunicação, conduta e comportamento. Ela é suficiente. Ai, pastor, o que eu faço com o meu filho que está se cortando, está se automutilando? Onde está na Bíblia aqui que fala como resolver esse problema? Não tem nada específico para isso? Não tem. Mas tem outros princípios aqui que vai atuar na raiz do problema. Por que esse menino está se cortando? Ele está se sentindo amado? Mas eu amo. Pago o curso de inglês para ele, o curso de judô. Olha, nossa, invisto tudo. Tem lá Xbox, PlayStation, não sei das coisas. Faço tudo para ele, pastor. Tá, mas você deu um abraço nele hoje? Você beijou seu filho hoje? Você viu que hora que ele foi dormir, que hora que ele acordou? Você conhece os amigos dele? Se os amigos estão fazendo bullying com ele? Você tem ido às reuniões da escola? Você tem acompanhado a vida acadêmica dele? Você conhece a escola que seu filho estuda? Os professores malucos que estão lá ensinando besteira na cabeça dele? Você tem... pastor, nós não temos tempo para isso. Então, deixa. Na hora que ele cortar a perna inteira, ficar amputado, aí você vê o que você faz. A Bíblia não trata de um assunto específico, mas te traz princípios para resolver qualquer situação. Agora, se você não quiser usar o princípio que a Bíblia te ensina, aí é outro 500, né? Mas que ela tem resposta, ela tem. Vamos ver aqui. Já vimos aí 2 Timóteo 3, 16, 17, ela é útil para isso. Salmo 19, versos 7 a 14. Vamos ver esse texto rapidamente aqui. Apesar que ele vai falar, né, dos benefícios, só vou mencionar rapidamente, irmãos. Depois, qualquer coisa, você lê com mais vagar em casa, por causa do nosso tempo aqui. Então, a lei do Senhor é perfeita. O que é algo perfeito? Tem alguma deficiência nela? Não, ela é perfeita. Então, se a Bíblia diz que ela é perfeita, é perfeita. Restaura a alma. Não, pastor, a Bíblia não é perfeita e não restaura a alma. Eu preciso de um psicólogo para que vai falar que eu tenho que me amar mais e dar vazão às minhas pulsões. Isso vai restaurar a minha alma. Você crê nisso? Se a Bíblia diz que ela é perfeita e que restaura a alma, o que eu preciso mais? Talvez eu não conheça a Bíblia suficiente para ela trazer um princípio para resolver aquele problema específico.
Então eu preciso de ajuda nesse sentido. Então, coisa. Mas se ela diz que ela é perfeita e restaura a alma, por que eu preciso de outra coisa? Ou a Bíblia é mentirosa agora? A Bíblia mente? Ou ela é a verdade ou ela não é. Se ela diz que é perfeita e restaura a alma, então o que você tem que crer? Que ela é perfeita e que ela restaura a alma. E aí ele vai falar vários outros benefícios aí. Ela é fiel da sabedoria, ela é reta, alegra o coração, ela é pura, ilumina os olhos, ela é límpida, verdadeira, desejável, mais desejável que ouro, que o mel. Além disso, verso 11, além disso, por ela se admoesta o teu servo e os guardar. O que acontece em guardar os preceitos da Bíblia? A grande, ou ela é a verdade ou não é. Eu só preciso saber usá-la corretamente. Se eu não uso corretamente, aí eu tenho um problema. Salmo 119, estou só pincelando, depois vocês dão uma conferida lá. Salmo 119, verso 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a instrução da psicologia. É isso que está escrito aí? Não, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. João 17:17. Santifica-os na tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12-16, aquele texto que diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ao ponto de discernir o pensamento, propósito do coração, juntos e medulas, alma e espírito. Ou seja, ela é poderosa. 1 Coríntios 1:25, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E ainda 1 Coríntios 10:13, esse nós não lemos ainda, dá uma olhada lá. 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio. O que é que está escrito aí? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ai, pastor, que o senhor não sabe, a minha luta é super-humana. A situação que veio sobre a minha vida é impossível de suportar. Peraí, negão. A Bíblia está dizendo outra coisa. Nenhuma. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais. Deus mente? O meu não. O seu não sei, mas o meu não mente. Isso é base de aconselhamento. A questão, se eu não quero aplicar os princípios bíblicos na minha vida, aí é outra questão. Se eu rejeito, não quero seguir a instrução, aí é outra questão. E aí nem a psicologia vai te ajudar. Porque aí se a psicologia, mesmo que ela tivesse um preceito correto, se falasse para você, faz isso que dá certo, e você fala, não faço, então, o problema é outro. Tudo bem? Então, consideramos aí o aconselhamento bíblico, ele considera a relação da criação, queda e redenção. A psicologia não. O homem é bom. O homem é neutro. Ele só precisa se amar mais. Dentro do aconselhamento bíblico, não. Deus nos criou reto, com atributos, com capacidade, com inteligência, com sentimentos nobres, só que houve a queda. E isso gerou problemas. Isso acabou com a gente. Nós não sabemos mais viver. Nós criamos a maioria dos nossos próprios problemas, não? Por conta dessa queda. Mas a boa notícia é que existe redenção. Por isso o aconselhamento redentivo. É você entender quais foram os efeitos do pecado sobre a sua vida, ver qual é a visão bíblica e, através do plano bíblico, transformar. Não mudar comportamento, mas transformar aquilo que precisa ser transformado. Essa é a base do aconselhamento bíblico, diferente
da terapia ou da psicoterapia. Tudo bem até aqui, irmãos? Deixa eu ir lá que meu tempo está acabando. Então nós consideramos o pecado e a maldade do coração. Não vou ter tempo aqui, você vai ter que ler em casa e marcar lá com o seu marcadorzinho lá. Jeremias 17, 9. O coração do homem é enganoso. Não, o coração do homem é bom. O problema foi a sociedade. Não. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. Marcos 7, 20 a 23. É do coração do homem que procede os maus desígnios. Adultério, homicídio. Está tudo dentro do nosso coração. Eu costumo dizer que nós nascemos, irmãos, no nosso HD, uma pastinha lá que tem todos os possíveis pecados zipados. Está lá. A pastinha com todos os arquivos, só que está zipado. Na hora que você clica, qual que é o termo aqui? Dezipa, não sei qual que é o termo, né? Você acessa ele, desfragmenta, sei lá eu. Você extrair, você clica lá, extrair aqui, já era. Pastor, todos. O ser humano, com a queda do pecado, ele é um pecador completo. O pecado não é progressivo. Como se Caim teve invejinha. Aí passou o filho dele, já ficou com raiva. Aí o neto dele já brigou. Criou confusão. E aí o bisneto dele resolveu matar o amiguinho. Não. Já começou com Caim. Já vai para o fim do negócio, vai para o assassinato, porque já estava tudo ali. E nós nascemos com esse negócio lá. Dependendo das situações que nós vivemos, essas pastinhas são acessadas e extraídas. Isso é queda. Mas existe redenção. O caminho não é se amar mais. Não é dar vazão mais aos seus desejos. É confrontá-los. Esse é o padrão do aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico considera que o homem está completamente depravado. Esse termo, né? O efeito noético, o efeito do pecado sobre a nossa mente, foi completo. Então, depravação total significa que o mal contaminou cada aspecto da nossa humanidade. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Gênesis 6:5 vai dizer que a humanidade se tornou corrupta. Vamos ver esses dois textos iniciais aqui, pelo menos. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu. Essa é a nossa realidade. Capítulo 8, verso 21. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, ou seja, desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus falou, olha, a realidade do homem continua sendo essa. O seu íntimo é mau. Mas eu não vou mais destruir. Imagine se cada geração Deus mandasse um dilúvio para recomeçar. Deus falou, não, o plano continua. Porque há redenção. Mas o homem, na sua essência, diferente daquilo que a psicologia prega, ele é depravado. Seu coração é malvado. Você não precisa ensinar o pecado do seu filho.
Ou você já fez isso? Seu filho tem 2 aninhos, você chega e diz, vem cá, bebê, senta aqui. Juninho, hoje o papai vai te ensinar a mentir. Você precisa fazer isso? Você precisa chegar lá pro Juninho, vem cá. 1 aninho, começou a andar ontem. Porque agora que você está andando, Juninho, vem cá. Eu vou ensinar você a morder o amiguinho. Você precisa ensinar isso? Não. Porque ele já nasce. Você precisa desconstruir isso. Você precisa confrontar isso. Só que a psicologia manda você não confrontar. Olha o caminho inverso. Não diga não do seu filho. Não diga não. Trate ele como um adulto. Senta com ele. Tem um amigo. Juninho. Observe o que a mamãe está falando, Juninho. Você já é um meninão. Você não pode fazer isso. Você acha que a criança tem condições cognitivas para entender uma conversa dessa, meu filho? Então, o xarope é o C. E aí está explicado por que o Juninho vai para esse caminho. A Bíblia diz, a estultícia está ligada ao coração da criança. Você vai ter que arranjar um meio para tirar a estultícia dele. É isso que a Bíblia está mandando você fazer. Você fala, não, pastor. Mas a Bíblia não é a verdade? A Bíblia não é a palavra de Deus? Ou é ou não é. Só que a igreja já abraçou, já foi contaminada. Esse é o problema. E aí, por isso que não só na teologia, o porquê da existência aqui da nossa igreja, você sabe muito bem. Para restaurar os padrões. Porque a igreja já foi contaminada, não só na doutrina, não só na liturgia, não só na vida prática, mas inclusive nos ministérios que deveriam abençoar a igreja. E a gente precisa retornar. E aí nós temos vários outros textos. Tá? Depois você vai, Mateus 15, 19, vai falar também dos maus desígnios do coração e por aí vai. Depois, qualquer coisa, você me dá um toque, eu encaminho esse arquivo lá no WhatsApp lá para vocês pegarem. Mas, tá? Porque a gente está sem apostila. Isso aqui é para abençoar mesmo. Então, depois, qualquer coisa, eu mando o arquivo lá. Só que aí você tem que ver se o seu celular abre o PowerPoint. Se não abrir, você vai ter que abrir no computador. Tá? E depois eu encaminho você pegar todos esses textos. Então, qual que é a visão do aconselhamento bíblico? Para a gente terminar. Só falta mais 3 slides aqui. Então, primeiro, nós cremos que as verdades bíblicas são plenamente suficientes. Sola Escritura. As verdades bíblicas são plenamente suficientes para capacitar alguém a viver de modo agradável a Deus. Está lá em 2 Pedro, Romanos 12. Desfrutando de uma vida abundante. Jesus nos promete isso, em João 10:10. Sem ansiedade, João 4:14. Com o coração e a mente em paz, segundo Filipenses 4, 6-9. E sem o peso do pecado, da vergonha, do medo e principalmente da culpa. Jesus fala que eu vi até ele que ele vai te resolver, tirar esses fardos todos. Quando a gente for tratar da teologia do aconselhamento, nós vamos tratar dessas consequências que o pecado trouxe. A vergonha, o medo e a culpa. E as reações que isso traz. Né? A fuga, o jogar a culpa no outro, tudo isso. Isso aí daqui a pouco. Então, por isso, o aconselhamento bíblico dentro de um contexto de igreja é uma necessidade, né? Porque quando a igreja não exerce esse ministério de uns para com os outros, quem que vai começar a vir trazer resposta para os anseios da alma? A ciência, a psicologia, o mundo, seja lá mais do que. Constelação familiar, tudo isso estranqueirado. Biblicamente falando, não tem base nenhuma. Então precisamos resgatar o padrão do aconselhamento bíblico. Concluindo, o aconselhamento genuinamente bíblico é um privilégio do corpo de Cristo.
Nós somos chamados a crescer no conhecimento da sã doutrina e na prática das Escrituras para aconselharmos mutuamente, ensinando, acolhendo, exortando, advertindo, confrontando. Agora, esse confrontando não é de afrontar. Esse confrontar é no sentido de tirar o cisco. Né? Agora lembre o texto lá, Mateus 7, né? Antes de tirar o cisco do irmão, você tem que tirar a trave do seu. Isso é confronto. Você só vai confrontar alguém quando você tiver com os olhos abertos. Se tiver com a trave rolando, você não tem condição. Tá? E corrigindo com amor, bondade, conhecimento bíblico e dedicação. A visão bíblica do aconselhamento bíblico é que, através do aconselhamento bíblico, a gente pode curar pessoas e conduzir tais pessoas à maturidade cristã, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez e vocacionou. O texto de Mateus 4 vai dizer que ele percorria a região ensinando, pregando e curando. Você vai ver lá todas as sortes, inclusive lunáticos, é o termo que está usado lá, ou seja, a gente não está batendo bem da biela. Né? A Bíblia pode transformar. E o aconselhamento bíblico é o ministério que Deus separou para que isso aconteça. Agora, tem que ficar bem definido. E o objetivo dessa nossa parte 2 aqui é justamente esse. A Bíblia é suficiente e autoridade suficiente para transformar. Se você acha que a Bíblia é meia verdade, então o aconselhamento bíblico não é para você. Continua lá pagando as suas terapias. Agora, se você é crente em Cristo, crê que a Bíblia é a revelação de Deus, então ela é suficiente para restaurar a tua alma. Ela é perfeita e restaura a alma. Você só precisa saber o que acessar dela. O ensino que realmente deve ser aplicado. E por isso que o aconselhamento bíblico não pode ser feito por qualquer um, mas tem que ter gente que tenha conhecimento das Escrituras. Porque é ela que é o caminho a ser trilhado. Tudo bem? Assim a gente fecha então nossa primeira aula, que é o fundamento, mostrando que o fundamento do aconselhamento bíblico, olha que coisa fantástica, é a Bíblia. Puro e simples. O fundamento do aconselhamento bíblico é a Bíblia. E somente ela é suficiente para restaurar a alma. Perguntas? Tranquilo? Podemos combinar assim? Eu mando o arquivo aí amanhã. Tá? Hoje eu não vou mexer mais no computador. Mas amanhã, então, eu vou pegar o arquivo e vou tentar encaminhar pelo WhatsApp. Se eu não conseguir, por conta do tamanho do arquivo, aí eu vou fazer lá, vou colocar lá para você me mandar o seu e-mail. Que aí eu consigo te mandar pelo e-mail. Se nem pelo e-mail não conseguir, aí eu vou zipar. Aí esse você pode extrair. Tá bom? Aí eu mando o e-mail e você tira. Tem alguma pergunta aí, Samuca? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Irmãos, espero que tenha ficado claro. É lógico que o nosso objetivo aqui não é dizer que a psicologia não tem nada para oferecer, que nenhuma outra ciência tem nada para oferecer. Nós não estamos aqui negando, não somos negacionistas, no sentido de que essas ciências têm que ser jogadas fora, e que se você é psicólogo, rasga o seu diploma. Não é nada disso. Mas é que, dentro da perspectiva de aconselhamento bíblico, a psicologia não tem muita coisa a nos oferecer. Por conta dos pressupostos dela, por conta dos parâmetros dela, que são contrários ao que a palavra de Deus se apresenta. Então não dá para a gente casar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo bem?